Comida é memória, mas também é decisão. Ela revela de onde a gente vem, mas também mostra quem a gente escolhe ser. E quando uma mulher transforma isso em profissão, ela não fala só de comida. Ela influencia escolhas, ela movimenta mercados, ela constrói percepção. Mas hoje a gente vai além disso. A gente vai conhecer a mulher por trás dessa construção. Hoje eu estou vestindo Lelis. Gente, eu fico tão feliz em contar agora com essa nova parceira do Entre Nós. É uma marca que eu já consumo há algum tempo e que sempre fez muito sentido para mim, porque traduz muito bem a mulher em movimento que eu sou, que atravessa fases, mas não perde a identidade. E isso, gente, para mim, tem muito valor. Hoje eu tenho a honra de receber Isaqueline Ribeiro. Ela é jornalista, especialista em gastronomia. Uma mulher que há mais de 15 anos observa e traduz a relação das pessoas com a comida. Criadora dos Sabores da Cidade e coordenadora da Escola de Gastronomia Social. E também está à frente do app Primeira Mesa. Mas, acima de tudo, uma mulher que construiu um olhar e sustentou esse olhar ao longo do tempo. Seja muito bem-vinda, Isaqueline. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte. E hoje a minha convidada, gente, ela tem história para contar. Senta, que lá vem história boa. Seja bem-vinda, Isaqueline Ribeiro. Obrigada. Que bom que você está aqui, menina. Que bom também. Obrigada pelo convite. Primeiro eu quero agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar as suas histórias conosco aqui no Entre Nós. Antes de mais nada, eu quero saber quem é Isaqueline. Antes da jornalista, antes das coisas que ela faz. Bom, Isaqueline é uma pessoa, sou uma pessoa que amo comer e amo ouvir as pessoas. Então, acaba que isso, além de virar um trabalho, também faz parte da minha vida cotidiana. Como é essa jornalista? Frente câmera, atrás das câmeras? É mais de bastidor ou de palco? Na maior parte do tempo eu sou mais de bastidor, né? Então a gente tem o trabalho de escrita mesmo, de escrever, de ouvir as pessoas, conhecer, de comer, né? De comer. Poder escrever, e também a própria parte da divulgação, né? De outras iniciativas que a gente atua, né? Como a Escola de Gastronomia Social, a app Primeira e os Sabores da Cidade. Então a gente acaba combinando Peraí, tudo mulher, que é isso. muita coisa, minha gente. Calma. Primeiro explica pra gente o que é o app Primeira Mesa. Vamos por parte. Então vamos por parte. Para começar, o próprio Sabores da Cidade, Tá, né? vamos lá. O Sabores da Cidade começou como um blog, porque era um espaço que eu encontrei para escrever sobre algo que eu gostava muito, que era comer. Isso no Diário do Nordeste? Quando eu já trabalhava no jornal, entrei no jornal como estagiária, me formei, né? E dentro do jornal tinha um espaço que falava de gastronomia, mas assim, ele não era um espaço de alguém, né? Não era uma coluna própria. Sim. Então, quem dava a sugestão de pauta para aquela página tinha o direito de escrever. Então, eu comecei a escrever para essa página e eu achei assim que eu me encontrei. Não, é sobre isso que eu quero falar, é sobre comida. Sendo que era uma coisa limitada ainda, né? Não era assim, exclusiva. Então, a partir... Isso em que ano? 2005 eu entrei, né, no jornal, então foi a partir daí, 2006. A gastronomia estava começando a despontar. Acho que nem curso na UFC tinha, já tinha? Não, ainda não. Não tinha, olha aí. Os cursos ainda eram muito do Senac, os cursos profissionalizantes, né, que até eu mesmo fiz depois, o curso de cozinheiro, mas ainda era uma coisa, já tinha um mercado, já tinha, né, muita coisa funcionando, mas essa parte da comunicação da gastronomia, ela ainda ficava um pouco restrita, né, a essas páginas de jornal. E também foi quando iniciou as redes sociais, no sentido de dar mais espaço para as pessoas falarem sobre isso. Então, esse era um momento onde eu criei os Sabores da Cidade, esse lugar que eu poderia, se eu quisesse, né, escrever todo dia sobre alguma comida, e eu fiz isso, né? Eu saía para comer todo dia, para todo dia ter o que escrever no blog.
o que não foi muito bom, né? Porque deu um sobrepeso naquele primeiro momento, aí depois a gente foi se equilibrando. Então, quando Então eu criei... você fazia o que os blogueiros hoje fazem. Vai naquele local, saboreia a comida e dá a sua A opinião. opinião. Isso quando Isso, ainda era uma olha... página de blog, né? Aquele formato que é um texto embaixo do outro, né? Que você vai passando na tela. O fundo ainda era escuro, Olha só. faz tempo. E junto a isso vinha o Twitter e o Facebook, que eram as redes sociais do momento, né? O Instagram ainda estava no começo, né? Então, a gente começou nesse sentido, eu quero um espaço que eu possa falar do que eu gosto, que é comer, mais livremente, além do trabalho, porque no trabalho eu tinha alguns momentos que eu poderia fazer. E por conta disso, do blog, quando o jornal criou um caderno específico de gastronomia, né, que na época era chamado Guia do Sabor, eu fui convidada para ser repórter desse caderno exatamente pelo que eu já vinha construindo no blog. E aí não parei mais, né? Então, os Sabores da Cidade, ele sempre foi caminhando como uma atividade, a gente pode dizer ali, de hobby, né? Eu sempre tive outros trabalhos em paralelo, mas ele veio acompanhando esse tempo, né? E com as redes sociais a gente também foi fazendo as devidas adaptações, até que em 2014 ele deixa de ser blog, se transforma num portal com mais espaço, também para notícias, reportagens e a própria criação de conteúdo dentro das redes sociais. Então a gente passou a produzir os vídeos para o YouTube, para o próprio Instagram. E aí foi conectando esses novos formatos com o que eu já vinha fazendo, que até hoje ainda é o que eu gosto mais, que é poder escrever, né? Assim, gosto de fazer foto, gosto de escrever, é o que me deixa mais à vontade. Mas com as mudanças, e a gente precisa acompanhar, também passei a fazer os vídeos, né? E hoje também tem a colaboração do meu marido, que chegou depois. Pois é, menina, me conta isso aí. Foi quando? Foi em 2018 que Ítalo chegou. Ele chegou, ficou e ficou. E deu conta. E deu conta. E olha que engraçado, a gente estudou no colégio, na infância. E o nosso reencontro, né, pode-se dizer, foi pelas redes sociais, no Instagram do Sabores da Cidade. Gente, que maravilha! Ele era seguidor dos Sabores da Cidade. E aí ele pegou e disse, me mandou alguma dúvida e tudo. E eu respondi, né? Era na época sobre degustação de vinhos. E aí a gente iniciou uma conversa até que ele percebeu, porque até então ele não tinha percebido que eu era a Isaqueline da infância, porque como ele era criança também, ele entendia meu nome como Jaqueline, ele não entendia Isaqueline. Aí quando ele fez a conexão, que foi uma colega em comum que disse, tem a Isaqueline que estudou com a gente, que faz Sabores da Cidade, aí ele, pois eu já sigo. Aí ele me mandou uma mensagem com uma foto da gente criança dançando lambada. Gente, que barato! Foi. Aí ele perguntou, eu não disse a você que tinha história? Senta aí, fica aí. Aí ele mandou a foto no direct, né? Você é a menina dessa foto? Aí eu, mas não é que sou eu. Aí a gente começou a conversar e pronto, chegou, ficou. E hoje temos até um nenê. Oh, coisa linda, como chama? O Caio, de 6 meses. 6 meses, bebezinho. Nosso bebê. Então está retomando agora, né, as atividades? Agora que eu estou voltando da licença, né, maternidade. Assim, hoje, na verdade, é o meu primeiro dia oficial de trabalho pós-licença. Então hoje continua no diário, mas... Não, aí, então voltando, né, pro tempo. Então aí no diário eu fiquei mais até 2012, 2013, aí saí, fiz outros trabalhos, né, por fora, assessoria de imprensa, né, a própria gestão de redes sociais, nessa área da gastronomia, né, em paralelo com os Sabores da Cidade. Retornei para o jornal, mais ou menos em 2015, né, aí para a parte mais comercial até, ainda na condução do mesmo caderno, que tinha mudado o nome para Sabor. E aí, quando o jornal deixou de ser impresso, aí esse caderno também foi descontinuado e essa área da gastronomia. E não ficou no online? Não, como Sabor, não. Entrou dentro da parte de cultura, né, a gastronomia, mas de uma forma mais pontual, e também nesses novos formatos, né, dos conteúdos digitais. Aí foi quando, logo na sequência, eu entrei na Escola de Gastronomia Social, Ivens Dias Branco. Da UFC? Não, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, ela é um equipamento público
ligado à Secretaria da Cultura do Governo do Estado e gerido pelo Instituto Dragão do Mar. E aí lá a gente já tem um outro trabalho com a gastronomia, eu faço parte da comunicação da escola, e é a gente poder mostrar esse trabalho, essa política pública, que foi até premiada agora recentemente no Prêmio LED da Globo. Que bacana, do menina. Ceará para o Brasil todo. Oh, coisa boa, notícia boa. Que é já o olhar da gastronomia como uma ferramenta de transformação social, porque através dos cursos, né, que a escola promove, cursos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade, ou mesmo, né, que não tenham acesso a fazer os cursos, né, que são pagos, e ali a gente dá a oportunidade para a pessoa, através da gastronomia, muitas vezes pessoas que até não tinham nenhuma relação com isso, elas possam ter ali um novo caminho para seguir, se profissionalizar e seguir como empreendedores ou mesmo como funcionários dos restaurantes e estabelecimentos. Que interessante. Olha, eu fico encantada em você oportunizar para pessoas que não teriam esse acesso, né? Oportunizar uma renda, um trabalho, um ofício. E a escola ela ainda tem um trabalho, né, além de promover essa parte da inserção no mercado de trabalho, dar espaço para o empreendedorismo, né, a pessoa ter ferramentas para isso. Todo o trabalho com a gastronomia é também linkado com a cultura alimentar do Ceará, né? Por ser um equipamento do governo. Então a história do pratinho, esse trabalho que você desenvolveu, tem a ver com essa escola? É anterior à escola até, mas eu fiz porque a escola ela tem esse trabalho de valorizar a cultura alimentar do Estado, e é claro, eu estando lá, né, tive a oportunidade de fazer o mestrado, aí o pratinho já foi no mestrado da gastronomia na UFC. Tá, então assim, o pratinho, gente, para quem está fora, que nós temos muitos seguidores, muitas pessoas que estão em São Paulo, no Rio, Recife, o pratinho é uma comida que a gente come mais em época junina, que é o arroz branco, uma paçoca, vatapá, o creme de galinha, uma saladinha. Né, uma saladinha. E só que não ficou restrito ao mês junino. Então é desse pratinho que ela está falando, que agora não é, que ela percebeu na pesquisa, que não é só no mês de junho. Então, por favor. Explica para o povo como é que foi esse trabalho. Com os Sabores da Cidade, nessa parte de produção de conteúdo, né, de conhecer a cidade através da comida, a gente fez uma série sobre comidas de praça, comidas de rua nas praças de Fortaleza. Certo. E com essa série, a gente não foi numa época junina, né, foi no mês agosto ou setembro, e a gente viu que em toda praça que a gente ia, isso foi mais ou menos 2018, a gente viu que toda praça tinha as comidas que a gente já... espetinho, né, os pipoca e tal, os salgados, mas sempre tinha o que a gente brinca da tia do pratinho, né? Sempre tinha uma mulher vendendo pratinho. Nas panelas bem limpinhas, nas panelas, tudo organizadinho. Bem arrumadinho. Eu lembro muito bem, meu amor, porque eu venho da periferia. Sim. Pois é, e aí a gente verificou isso e eu fiquei muito assim impressionada. Menina, tem pratinho. É tudo que todo vídeo que a gente fazia na praça tinha que ter um pratinho, porque tinha em todas as praças. E quando foi lançado o mestrado, né, que é o primeiro mestrado em gastronomia do Brasil, é o daqui, o Ceará é pioneiro em muitas coisas aqui na gastronomia, né? E o mestrado é uma dessas coisas. Então a gente, quando foi lançado o mestrado, aí eu pensei de trabalhar isso, né? Porque por mais que a gente fala muito, né? Todo mundo quer daqui, o pratinho é um patrimônio, o pratinho é tradição, faz parte da nossa vida, mas assim, não faltava um registro, né, sobre isso. Então, que eu já faço como jornalista, né? Então, assim, tem inúmeras matérias nos Sabores da Cidade, sobre pratinho, essa série mesmo que a gente fez. Mas aí eu disse, não, quero uma coisa mais, quero mais aprofundamento, quero saber mais e como a gente pode transformar isso em algo que vai além. Né? Ser patrimônio da cidade, é isso? Aí quando a gente vai pesquisar, percebe que alguns conceitos são muito complexos para lidar dentro da academia, né?
Então, a gente precisa fazer escolhas, a própria delimitação da pesquisa, eu precisei definir que a gente trabalhou Fortaleza especificamente, mas o meu objetivo principal era dizer, o pratinho está presente em Fortaleza o ano todo, em todas as regionais. Então, a gente mapeou pratinho em todas as regionais, que hoje são 12, né? Nas 12 regionais de Fortaleza, e tanto identificou quais são os estilos, como, o que eles servem, como é servido, como é apresentado. Então, a gente pôde registrar tudo isso na pesquisa, provar o que eu queria provar, que é, além das festas juninas, o pratinho está presente o ano todo em Fortaleza. A gente entrevistou também a gente, né? As pessoas que comem. O público-alvo. A gente fez um trabalho também com o público-alvo para identificar onde as pessoas gostam de comer pratinho, se elas saem do bairro para ir para outro bairro. Foi aí que a gente identificou que a maioria das pessoas identificam a Cidade 2000 como um ponto de comer pratinho, né? Lá tem várias pessoas que vendem pratinho. E aí, por conta disso, a gente também, dentro da pesquisa, trabalhou com uma pessoa lá da Cidade 2000, né? A gente, digamos, investigou mais a fundo, né? Fez um contato mais aprofundado com essa pessoa e acompanhou a rotina dela, as vendas e também o dia a dia mesmo, né? Assim, teve um dia que eu fui para a produção, cheguei lá de manhã, na hora que ela ia começar, de manhã cedinho, descasquei batata, desfiei frango, cortei, misturei as coisas e fazendo e registrando, né? Para ter também esse como documento, né? Assim, desse fazer pratinho, né? Aqui em Fortaleza, como funciona. E aí isso já está em editoração também para ser um livro pela editora da UFC. Uau, um livro e vai lançar aqui, hein? Vamos lançar aqui. Assim Bora que ficar lançar pronto, aqui, eu já trago porque aqui. Eu amo essa coisa disruptiva da mulher, sabe? De você perceber uma oportunidade que ninguém vê. Que olha, parabéns. Ai, que delícia. Agora me deu foi vontade. E quando você vier com o livro, a gente vai fazer o pratinho aqui. Combinado? A gente faz o vatapá, o arroz, monta o pratinho bem tradicional. Perfeito. Então, com essa tua experiência acompanhando essas mulheres do pratinho, são mulheres que são empreendedoras do seu negócio. Você percebe o que falta? Falta... amador? Elas são amadores? Qual é o problema? Tem problema que você poderia citar aqui, até para ajudar as mulheres que estão começando a empreender fazendo comida em casa? A gente percebeu, né, que o pratinho ele deixou de ser, ele é muito visto como uma renda extra. A pessoa, vou aproveitar aqui para fazer uma comida para vender, para ajudar em casa, e ele se transformou na renda principal de muitas famílias, né? Então, isso muito baseado na mulher, né? Assim, essa parte de fazer pratinho, tanto que hoje a gente, obviamente, já vê homens envolvidos na produção, na venda, mas são homens ligados a essas mulheres que deram esse primeiro passo. A coragem de ir para frente, né? De dar arrancada. Foram para as praças, foram para a calçada de casa, né? A gente sabe que tem muita mulher que vende pratinho na calçada de casa, tira as panelas da cozinha, bota ali na calçada. Então, é um trabalho muito desafiador, né? Que com certeza tem muitas... A questão da higiene. Da higiene, tem muitos passos que precisam ser percorridos, muitas delas já trazem isso da sua própria vivência de casa, mas também tem as pessoas que já têm buscado informação, aprimoramento, né, nos cursos. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Esse acesso ele está mais facilitado com a internet. A internet tem seus problemas, mas ela também tem essa vantagem, ela tem essa contribuição de dar acesso a muita informação e também até mesmo de onde acessar, né? Tanto o que está ali disponível, mas também os cursos gratuitos, né? Como na própria escola a gente tem. Então, as mulheres, elas têm esse acesso. Então, assim, o principal é buscar informação, né? Tem uma hora que o negócio cresce, né? Porque a gente ama comer pratinho, então não falta cliente em Fortaleza inteira, sempre vai ter alguém querendo comer pratinho. Só quero te dizer uma coisa, se eu fosse vender pratinho, eu era a melhor da praça. Olha aí. Porque um creme de galinha, se garante, vatapá, né? mais ou menos. Agora, o meu arroz...
come sozinho o arroz. Sozinho, de tão bom que é. Pois é, então eu acho que para as mulheres empreendedoras, né, tem esse momento mesmo de buscar informação. Ela já domina ali um ofício, né, seja na cozinha, seja em outra área, e a partir daquele domínio que ela já tem, buscar um aprimoramento mesmo, né? Nessa parte da higiene, da produção do alimento, de como do cuidado, né? Até mesmo a roupa que usa para poder servir, e também o cuidado pessoal, porque às vezes a pessoa está servindo ali a comida, ela está com a roupa que ela se sente mais confortável, mas ela precisa também de segurança, né? Querendo ou não, você está ali tratando com a comida quente, né? Então, assim, ter um calçado adequado para... Porque pode acontecer, né? Virar Acidente, alguma coisa virar, então ela tem que estar ali preparada e bem equipada mesmo, né? Para esse trabalho. Tanto na produção em casa, como também na hora de servir. Então, é mais de buscar mesmo a informação, conhecer o seu público, o que é uma coisa muito presente nesse formato de fazer pratinho, porque outra coisa que a gente percebeu que além das comidas tradicionais, né, que a gente está mais acostumado a ver no pratinho, essas mulheres elas foram aprimorando isso com a escuta do público delas. Então, assim, alguém chegou e disse, mas eu gosto tanto de uma lasanha. Aí a pessoa, gosto, vai ter a opção de lasanha também no pratinho. Então, algumas coisas até assim já vão... tem algumas comidas já bem diferentes desse... O tradicional permanece. Uma diversificação. Diversificação do produto para atender a demanda que elas foram percebendo. Então, assim, tem muito disso também. Buscar o aprimoramento e também ouvir o seu público. Ouvir quem consome o seu produto. Muito interessante. E o aplicativo? E o aplicativo, mulher? O Primeira Mesa, né, que é mais conhecido, agora ele está fazendo uma transição de marca para ficar Primeira, para absorver outras experiências além da gastronomia. A gente tem a licença de operação aqui em Fortaleza, né? Nós somos o líder em faturamento no Brasil. É mesmo? Nós somos o topo do Brasil. Meu Deus, que legal! Então, a gente conseguiu, né, mobilizar aqui os estabelecimentos, temos mais de 90 mil usuários cadastrados. Como vocês fizeram isso? Me conta assim, só um pouquinho. Já vem o trabalho, acho que Pelo teu Primeira conhecimento Mesa, antigo, né? Ele é pode-se dizer, um trabalho de continuação dos Sabores da Cidade, né? Enquanto Sabores da Cidade, a gente é um portal de notícias, de informações de gastronomia. Então, a gente já circula no meio da gastronomia desde 2009, né? A gente também tem dentro dos Sabores da Cidade os roteiros gastronômicos, tem os guias baseados na premiação. Todo ano a gente faz a premiação dos melhores sabores da cidade, que a gente elege os melhores restaurantes de Fortaleza. Então, isso foi abrindo espaço, né, e caminhos para que a gente também acessasse os estabelecimentos, né? O Primeira Mesa ele chegou aqui em Fortaleza por meio de uma outra pessoa, ela que fez, né, que trouxe, e aí dentro de uma negociação a gente ficou com o Primeira Mesa. Então ele começou patrocinando os Sabores da Cidade, a premiação, né? Então ele ganhou visibilidade dentro dos Sabores da Cidade e junto com os Sabores ele foi caminhando e crescendo, e graças a Deus a gente está bem relacionado, envolvido com os estabelecimentos e com o público final. Ele é um aplicativo muito simples, muito fácil de usar. Como que faz? Você acessa, ele é um aplicativo gratuito. Para baixar, você não precisa pagar, ele não tem mensalidade, não tem anuidade. Você só paga uma taxa de reserva quando você reservar. Então, você paga uma taxa, reserva para o número de pessoas que o restaurante disponibiliza, no horário que ele disponibiliza dentro do aplicativo, e você vai com a sua reserva feita, né? Paga dentro do próprio aplicativo. E ao chegar no restaurante, você mostra a sua reserva e você tem 50% de desconto em todos os pratos do menu oficial. Não acumula com outras promoções do restaurante. Então, se você escolhe ir pelo Primeira Mesa, você vai para consumir entradas, pratos e sobremesas do menu oficial. As bebidas e 10%, né, taxa de serviço e outras taxas é pago no valor integral. Entendi. Aí é uma ótima oportunidade para você conhecer os restaurantes, saber o que você vai gostar dos pratos que eles oferecem, né? Então, assim, dá para você fazer um circuito gastronômico por Fortaleza inteira, né? Que interessante. E pagar metade do valor das comidas. E tem horário?
Tem um horário, você precisa tanto ir com o número de pessoas que você colocou na reserva, não pode ultrapassar, e chegar no horário que está marcado na reserva. Porque a ideia do Primeira Mesa é ocupar o restaurante nos horários que ele está mais vago. Entendi. Né? Então, aqui, por exemplo, em Fortaleza, as pessoas têm muito costume de chegar no restaurante um pouco mais tarde, 7h30, 8 horas, 9, né? Dependendo de onde você mora e da proximidade do estabelecimento. Então, às vezes, no início da operação, o restaurante já está pronto, já está com o ar-condicionado ligado, já está com a equipe toda pronta para funcionar, mas as pessoas só vão chegar mais tarde. E tem os clientes, que são os usuários do Primeira Mesa, que têm a disponibilidade de chegar mais cedo para ter acesso a esse desconto. pagar. Então, a gente ocupa o restaurante no horário mais cedo, né, de acordo com a disponibilidade. Maravilhosa. E aí, o restaurante tem essa ocupação, que normalmente ele não Exato. teria para aquele horário, e o usuário, por se disponibilizar aí no horário que o restaurante ofereceu, tem 50% de desconto no valor de todas as comidas, entradas, pratos e sobremesa da mesa. Então, se a gente está numa mesa com 4 pessoas, tudo que a gente pedir na mesa tem 50% de desconto nas comidas. E é você que administra? Eu e o Ítalo, meu marido, a gente que faz a gestão dele aqui em Fortaleza. Tem mais colaboradores? A gente tem uma colaboradora para os Sabores da Cidade, que é uma assistente, que aí ela faz a parte de redação e de atualização das redes sociais, que é a Rhodes. A nossa querida. Me fala esse peso de influência. Quando você publica um lugar, o que você considera nesse lugar? O que leva em conta a tua avaliação e a tua indicação? A gente observa a proposta do lugar como um todo, né? É claro que a gente não vai colocar um restaurante sofisticado na mesma conta de um restaurante popular, mas a gente entende que tudo é gastronomia e tudo que é bom e está dentro da sua proposta pode ser indicado e pode ser apreciado. Quando você fala proposta, por exemplo, um restaurante que oferece panelada, buchada, que mais da nossa cidade? É um tipo popular. E comida regional, comida né? regional. Carneiro. Né? É um tipo de comida que a gente está mais acostumado a ir em restaurantes mais descontraídos, num ambiente mais aberto, né? Então assim, você avalia isso? A gente avalia isso, os panelões, né? Então assim, a coisa mais descontraída mesmo, né? Então é um formato de restaurante ou de estabelecimento, às vezes tipo, a pessoa faz assim dentro de casa e serve na calçada, serve assim no canteiro da rua. Olha, falando em calçada, o seu João dos Queijos, porque o seu Raimundo dos Queijos, por que todo mundo fala desse homem? E diz que é no centro, num lugar bem e tem tanto rico quanto pobre. Porque virou um lugar tradicional da cidade, né? Ele já existe desde a década de 70 como uma loja de queijo. Porque é tudo na calçada. Mas aí ele gera, não acredito nem que tenha sido intencionalmente, ele está ali só para vender o queijo dele mesmo. E vende do jeito dele. Queijo, né? Tem a cajuína. E aí, em algum momento, ele passou a oferecer também a cerveja, o queijo cortadinho para tira-gosto, uma paçoca muito boa. Então, isso já acabou... comeu? Já. O Raimundo do Queijo, ele faz parte do nosso roteiro gastronômico pelo centro. Aí a gente faz essa rota, né? Começando na Praça do Ferreira, comendo e conversando, né? Gente, que barato! E aí lá, e ele, assim, no início, a gente começou a fazer esse roteiro em 2019, na comemoração de 10 anos dos Sabores da Cidade. E ele, assim, muito, né, na dele. E ele é turrão, não é? Ele é turrão. Mas aí depois, acho que aí começou a chegar gente, o povo, né, assim, dando muito... Que é uma experiência muito valorosa no meio do centro, porque ali a gente tem a vivência do centro como ele é, no meio da confusão, no meio da zoada. Aí você para, toma ali quem bebe, toma a sua cerveja, toma a sua cachaçinha, toma cajuína super gelada, com o queijinho, assim... Tem um sabor diferente. Você levar o queijo para casa e comer com pão, tem um gosto. Você comer um quadradinho de queijo lá, uma colherada de paçoca, lá no meio daquela confusão, é outra coisa, né? Então, assim, são
às vezes as pessoas veem, eu odeio a palavra experiência, mas é uma experiência mesmo, assim, você vivenciar o centro de Fortaleza na sua essência, né? Do meio da, como a gente brinca, da Então, confusão. na verdade, há uma democracia, né, nessa tua avaliação. Com certeza. E isso foi uma coisa que eu fui aprimorando mesmo com o tempo, né? No começo, eu acho que ainda muitas pessoas têm a ideia da gastronomia só como essa coisa muito refinada, Fina, que existe o também, que prato tem o seu valor, fino, tem a sua, né, a sua importância, e e claro, a gente, e público. público, e a gente também divulga isso, mas a gente, com o tempo, foi vendo que a gastronomia ela é muito mais ampla, e tudo cabe dentro desse jeito de comer e do que a gente gosta de fazer, né, nesse mundo. Então, a gastronomia ela é ampla, ela contempla tudo, contempla desde o restaurante refinado, sim, como a maioria das pessoas tem essa ideia, mas o que a gente come na calçada, nas praças, também é gastronomia Pois e também tem seu valor. eu vou te passar uma percepção. Uhum. Eu tenho uma consogra que saiu de Minas, veio para o Ceará, e está naquela região do Praia do Presídio, Iguape. Ela vai em lugares, come comidas, que eu digo assim, meu Deus, eu tenho casa naquela praia há 15 anos e eu nunca fui nesse lugar. Mas a forma como ela apresenta, dá vontade da gente ir comer o camarão da tia Miriam, lá no Iguape. Uhum. Então, é essa leitura, Sim. né? E o público, né, que avalia esse cuidado, essa comida, esse sabor. Né? E além da experiência pessoal, de Aí você deixa eu só vivenciar falar. isso... Gente, segue aí, é Mineiros do Ceará. Mineiros no Ceará, é? Mineiros no Ceará. Vocês vão morrer de rir com eles. E as experiências, ela me disse, ela me provou que ela só fala bem do que é bom. O que não é bom, ela nem fala, tá? Então, é verdade. E segue os sabores da cidade também. Pois é. Mas é isso. Então, assim, essa vivência mesmo do que é a gastronomia, a gente consegue ampliar esse olhar, né? E as pessoas, além de vivenciarem o que elas gostam de comer, a gente hoje até entrou numa nova onda da gastronomia, que é a gastronomia como entretenimento, né? Então, assim, às vezes a pessoa nem vai comer, mas ela gosta de ver o vídeo da pessoa fazendo a receita, por exemplo. Talvez ela nem reproduza a receita, mas ela gosta de ver a receita sendo feita. Então, assim, os programas, né, foi ganhando outras camadas, né? Então, assim, criou mesmo um formato de entretenimento gastronômico. Às vezes você nem vai naquele lugar, mas você adora ver os vídeos. Olha, me dá aí meu celular, eu quero baixar o aplicativo, quero seguir sabor. Eu já sigo Sabores da Cidade. Pois é. Né? Mas olha, você falou de vários projetos. Isso é encantador. Para uma mulher como eu, realizadora, olhar para uma outra mulher e ver o quanto ela é realizadora, me deixa assim, envaidecida, engrandecida. Mas eu sei que você é mãe, né? Você acabou de dizer que voltou. Como é? Como é que você administra tantos papéis? Menina, estou começando agora, né? Porque ele acabou de fazer 6 meses. E aí agora a gente está ainda entrando nessa lógica, né? Eu ainda estava de licença até pouco tempo, então assim, ainda estava muito em casa. E aí, amamentou? Amamentei menos, né, do que eu gostaria, mas ainda deu certo ali um período. Mas aí agora estou aprendendo agora como é que vai ser, porque é bem assim desafiador, porque antes, né, assim, era só eu e o Ítalo, né? Então, assim, a gente ganhava o mundo e fazia tudo que dava vontade. Enfim, hoje a gente tem que ter, assim, uma organização melhor, né? Graças a Deus eu posso contar com minha mãe, né? Como uma grande rede de apoio, né? A minha sogra também dá uma força para a gente, mas aí a gente conseguiu estabelecer ali uma rotina, né? Já realizou um sonho de ser mãe. Com quantos anos? 41. Sério? Vou fazer 42 esse ano. Não, parece assim, é meio esquisito, porque eu falo... Mas você não tem cara de 41. Pois é. Que linda.
Aí a gente deu certo e estamos aí, com Que esse novo bênção. amor nas nossas Estão vidas. dizendo que a gente tem que parar. Será que duas mulheres falantes Ai. vai parar assim, gente? Meu amor, amei te conhecer. Que presente que a Elza Crisóstomo me deu, me apresentando você, tá? Eu quero lhe presentear com o meu livro, Ai, Do Barro à Luz. obrigada. Quando eu digo a você que eu conheço muito bem o Pratinho, que eu vim da Aham. periferia, conta a história Ai, do que lindo. barro, das ruas do barro do Couto Fernandes. Sim. Eu não sei se você conhece a José Bastos. Sim, sim. Na José Bastos não tem um INCRA? Do Sim. seu lado esquerdo indo para lá, no lado esquerdo tem é o bairro Couto Fernandes. Ali tem uma comunidade que na época era chamada Quilômetro 8. Então eu nasci, me criei ali e saí casada com 19 anos do Quilômetro 8. Então eu falo dessa trajetória. Ai, que lindo, E hoje eu trabalho com obrigada. iluminação. E por falar em luz, espera que eu esqueci do patrocinador oficial. Gente, a do Luz Iluminação é a luz oficial da casa local. Ilumina projetos corporativos, casas residenciais, indústrias. Você pode contar com os nossos colaboradores fazendo o seu projeto luminotécnico. Nós orientamos, auxiliamos e acompanhamos arquitetos. Então, vem para cá, do Luz Iluminação, casa local, que você está super bem atendido. E luz não é sobre clarear, não, tá? Tem muita responsabilidade técnica, tem uma tecnicidade nisso, tá? Iluminar tem responsabilidade e tecnicidade. Então, nós temos loja na Desembargador Gonzaga 1820 e logo já eu conto mais novidades para vocês. Mas deixa aí de stand-by essas novidades, tá? Então, obrigada pela sua participação. Também. Amei. Tá? É bom que vai ter assunto para o próximo. Vai, já. porque você vai trazer o livro, vai fazer o pratinho. Vamos fazer pratinho. Tá? E assim, numa dessas tuas experiências, no centro, eu quero experiências. Na verdade, eu acho que a vida me levou por um caminho que me distanciou muito da minha origem. Periferia, centro, que era o meu habitat. E aí eu mudei, fui para São Paulo, você vai ver aí. Então, quando tu tiver alguma coisa assim, que tu for fazer alguma experiência em periferia, com a comunidade, pode me chamar. Vou chamar, pode deixar. Porque do jeito que eu me visto de Lelis, fico no Salto da Arezzo, linda e maravilhosa, eu vou lindamente para a periferia. E o meu sonho, eu estou só esperando o tempo certo, é fazer o vídeo do meu pai na feira. Eu quero fazer um pequeno vídeo falando sobre a experiência da Feira Livre. Se eu fosse da faculdade, de mestrado, eu faria um trabalho com feirante. Mas como eu não sou, eu sou publicitária, então eu vou fazer um vídeo falando dessa experiência, dessa vibração que é estar numa feira livre. É uma grande experiência. Você está me inspirando, mesmo. viu? Que bom. Pois vamos juntos. Sim. Olha, e nesse mês do Dia das Mães, eu trouxe mulheres maravilhosas que buscam cuidar, administrar, né, a maternidade com o trabalho, sem esquecer de si. Então, o que eu digo a você, se priorize, cuide dos demais, mas primeiro cuide de você, tá? E que você seja feliz nesse maternar. Maternar é ser feliz por maternar, não por ter algo no futuro em troca, ou reconhecimento, ou gratidão. Não espere, só faça, só seja, só sirva. Assim, você vai encontrar alegria nesse servir, e não a alegria de ter o reconhecimento desse servir. Deus abençoe a sua vida, seja uma mulher empreendedora, realizadora, feliz acima de tudo. E nunca esqueça que eu acho que o pilar que sustenta todos os demais pilares não deve ser esquecido, a espiritualidade, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. E obrigada pela sua contribuição, também. Viu? Muito Até obrigada. a próxima. Até. Tchau, gente.